no caso, nosso assunto hoje é áreas e perímetro. Então, veja só. As figuras, elas se dividem em duas, né? Dois tipos. As figuras geométricas planas, que são triângulo, quadrado, retângulo, circunferência, círculo, losango, e as figuras geométricas espaciais, né? A pirâmide, o cubo, paralelepípedo, cilindro e esfera. As figuras planas, elas apresentam duas unidades de medidas, duas dimensões. Eu vou, se possível, demonstrar para vocês depois algumas propriedades de cada uma delas. E as figuras espaciais são figuras tridimensionais, com 3 dimensões. Na realidade, o nosso estudo hoje começa com as figuras bidimensionais, falando sobre o perímetro e a área. A área mede a superfície e será dada sempre em centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Por que quadrado? 2 dimensões. O perímetro é a soma da medida dos lados da figura. A gente costuma dizer, então, perímetro seria o contorno. Por quê? Porque hoje algumas questões de geometria falam em comprimento da circunferência como sendo o perímetro, certo? Eu não concordo, mas algumas questões colocam qual é o perímetro da circunferência, ou seja, qual é o comprimento dessa circunferência. E isso sendo dado em unidade única, comprimento, centímetro, metro ou quilômetro. Bom, as áreas de figura plana é a medida de superfície da figura. Para calcular a área, utilizamos fórmulas específicas. Na realidade, é como se eu tivesse uma única fórmula. A fórmula que eu tenho para calcular a área é simplesmente o comprimento vezes a largura. Mas nós costumamos gravar algumas fórmulas, como do triângulo, do quadrado, do retângulo, do losango, do trapézio e do círculo. Porém, não vamos achar que na prova do concurso como esse, eles vão me pedir qual é a área de um trapézio, qual é a área de um retângulo. Eles vão sempre colocar para a gente figuras que são sobrepostas. Por exemplo, uma circunferência e um quadrado. O quadrado escrito na circunferência para que eu veja qual é a área que ficou fora do quadrado. Então sempre vai ter superposição, como por exemplo, qual seria a área que compõe uma casa, certo? A foto de uma casa. Então vamos analisar algumas dessas áreas. Vamos lá. Área do triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura. Bom, essa é a fórmula mais simples da área do triângulo. A base multiplicado pela altura do triângulo. Existem várias fórmulas para calcular a área. Isso depende muito do que eu tenho. Se eu tiver a base e a altura, excelente. No caso de uma prova como a de vocês, geralmente vai ser essa daqui, base vezes altura. O quadrado, base vezes altura, lado vezes lado. Então, no caso do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Né? Porque o triângulo é a metade do retângulo, é a metade de um quadrado. Então, a área do quadrado, L ao quadrado. A área de um losango, D grande, D pequeno, dividido por 2. Isso a gente precisa ter gravado. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A área do quadrado, L ao quadrado. A área do losango, diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. A área do retângulo, base vezes altura. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. A área da circunferência, πr ao quadrado. Oi. Vai sim, eu tô gravando e já coloquei esse slide lá no ambiente do curso. Certo? Eu posso até mandar para vocês também, no grupo, certo? Essas fórmulas vocês precisam gravar, decorar elas direitinho, não esquecer, porque vocês vão ver que a gente vai usar elas muito aqui. Vamos lá. Veja só, primeira questão. Um triângulo retangular, ou seja, nós estamos falando aqui de um retângulo. O nosso retângulo
tem área 150 metros quadrados. Então ele está dizendo que esse retângulo aqui, a área do retângulo é de 150 metros quadrados. Certo? 150, a área dele toda. E ele diz que um dos seus lados mede 10 metros. Nessa situação, qual é o perímetro? Ora, a área de um retângulo é base vezes altura. A área dele é B vezes H. Ok? B vezes H. Se eu sei que B vale 10, porque ele disse que um lado é 10, isso aí tanto faz, se você me disser que 10 é a base ou se 10 é a altura, mas se ele vale 10, e a área toda é 150, significa dizer que o outro lado desse retângulo, que seria no caso a minha altura, ele é 15. Não é verdade? Porque 15 vezes 10 é 150. Ok? Então esse sujeito tem 10 e 15. Mas se ele tem 10 aqui, ele também tem 10 aqui em cima. E se ele tem 15 desse lado, ele também tem 15 desse lado. Certo? O que é que ele pediu? Veja, eu coloquei tudo. Uma questão como essa que caiu na prova de Olinda. Só que na prova de Olinda ele me perguntava, quem é a altura? 15. Mas nessa não, ele me pergunta quem é o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. 10 com 15, 25. 25 com 10, 35. Com 15, 50. Tranquilo essa questão? Vamos lá. O Zeno está aí. Vamos lá. Visto do espaço, o formato circular do Parque Nacional de Egmont, em Nova Zelândia, se destaca em meio da paisagem. O parque protege os morros arborizados e cobertos de neve em torno do Monte Taranak, antes chamado de Monte Egmont, criado oficialmente em 1900. O parque abrange a área com um raio de 10 quilômetros. O raio desse sujeito aqui é uma circunferência. Ele me deu o raio, e o raio é de 10 quilômetros. Cuidado, porque na prova ele pode não lhe dar o raio, ele pode lhe dar o diâmetro. E se ele te der o diâmetro é o dobro do raio. Então, se ele dissesse que o diâmetro era 10, o meu raio seria 5. E eu não preciso do diâmetro, eu preciso do raio. Tá ok? Considerando-se os dados apresentados e adotando π como 3, o valor de π é igual a 3, qual é a área do parque? A área. Vejam, a área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. πr ao quadrado. Então, a área dessa circunferência é 3, que foi o valor de π que ele deu, vezes o raio, que foi 10, elevado ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, ok? E 100 vezes 3, 300. Letra A. É simplesmente utilização de fórmula. Mas podia ser que ele me pedisse, do lugar da área, ele me pedisse qual era o comprimento da circunferência, ou qual era o perímetro dele.
Então, o comprimento da circunferência não é πr ao quadrado. O comprimento da circunferência é 2πr. 2πr. Então, o comprimento dela seria 2 vezes 3 vezes 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. Estaria aqui. Mas muito cuidado. Ele me pediu a área. A área é metro quadrado. A área é quilômetro quadrado. E aqui está ao quadrado. Então, mesmo que você encontrar 60, você encontrou um comprimento. Comprimento é quilômetro. Ok? A resposta certa seria essa daqui. 3 vezes 10 ao quadrado. Tá certo? Alguma dúvida nessa questão? Eu tenho, mas vou assistir teoria, porque eu fui atender uma pessoa, então... Não, vamos lá, vamos voltar. Veja só. Ele deu toda essa história daqui e disse que o parque abrange a área com raio de 10 quilômetros. Então, o raio é 10. Está aqui, 10. O mais interessante de uma questão de geometria é você sair escrevendo tudo o que ele fala. O raio é 10. Considerando-se dados apresentados e adotando π igual a 3. Então, ele me disse que π era 3. Está aqui. Aí ele pergunta, qual é a área do parque? A área é πr ao quadrado. Então, a área é π, que é 3, vezes 10 ao quadrado, que é r ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100 vezes 3, 300. Só que eu disse, pode ser que nessa questão, de vez ele pedir a área, ele tivesse solicitado qual era o comprimento da circunferência. Então, o comprimento não é πr ao quadrado, o comprimento é 2πr. É outra formulazinha para a gente gravar, ó. 2πr precisa ser gravado. É o comprimento dela. Π é uma constante matemática que vale 3,14. Π, ele é aproximadamente 3,14. Não, isso eu sei. Agora ele é o quê na circunferência? Ele é a relação, a divisão do comprimento pelo diâmetro. Do diâmetro. É o comprimento dividido pelo dobro do raio. Se você pegar qualquer circunferência, e dividir o comprimento dela aqui ao redor, pelo diâmetro, você vai encontrar 3,14 aproximadamente. Qualquer uma, tanto faz o tamanho de um campo de futebol, como a circunferência de um lápis. Certo? Bom, vamos lá, vamos seguir. Olha essa. A figura a seguir ilustra um círculo de raio 4. Então, vamos anotar o que ele está me dando. O raio é 4. Ok? Dos 4 vértices do quadrado, um coincide com o centro da circunferência. Isso quer dizer o quê? Que isso aqui é 4. Isso aqui é 4. Tranquilo? Se a área do círculo é πr ao quadrado, ele me disse que a área era πr ao quadrado, em que r é a medida do seu raio, e a área da região simultaneamente externa ao círculo e interna ao quadrado, em centímetro, é igual a... Ele quer saber o quê? Ele quer saber isso aqui. Quanto é que mede isso aqui? Ok? Mas não está difícil não, filho. Olha só. O que é que eu tenho aqui? Veja, ele quer qual é a área dessa parte aqui.
Então, o que é que você faz? Você tem um quadrado e você tira dela a circunferência. Só que você não vai tirar uma circunferência toda. Você vai tirar a quarta parte da circunferência, porque isso aqui é a minha circunferência dividida em 4 pedacinhos. Concorda? Então, qual é a área de uma circunferência? Ele deu lá em cima. Olha, a questão é tão fácil que ele me disse qual era. Πr ao quadrado. Então é π vezes 4 ao quadrado. Eu não preciso colocar o valor de π. Por quê? Porque todas as minhas alternativas têm π. Significa dizer que ele não quer que eu substitua π por 3, nem por 3,1, nem por 3,14, nem por nada. Ele quer que eu deixe π. Entenderam isso? Então, a área dela vai ser 16π. 16π. Certo? A área dela todinha vai ser 16π. Só que eu não quero a área dela todinha. Eu quero só esse pedacinho da pizza aqui, ó. Que é ela dividida por 4. Dividida em 4 partes. Que vai dar 4π. 4π. Então, esse pedaço que eu quero vale 4π. E o que é que eu quero, então? Eu quero do quadrado que eu tenho, eu quero tirar esse pedaço daqui. E qual é a área do quadrado? A área do quadrado, ela é L ao quadrado. L ao quadrado. E quem é L? 4. Então, a área do quadrado, ele é 4 ao quadrado. Que vai dar 16. Dá 16, certo? Não, é só, estamos usando bem devagarinho cada fórmula que eu tenho. O que você tem é um quadrado e desse quadrado você tirou a circunferência. Quando pegar a próxima questão, eu vou mostrar para vocês. Primeiro vocês vão me dizer o que é que eu devo fazer, depois é que eu vou resolver ela. Então, dos 16, eu vou tirar 4π. Logo, a minha resposta vai ser 16 menos 4π. Do 16, que era o quadrado todo, eu vou tirar a pizza. Eu vou tirar a circunferência, que é 4π. Então, é 16 menos 4π. Vamos ver a próxima, para vocês terem ideia. Um condomínio possui um espaço de festa retangular. Então, não tem desenho, eu faço. Está aqui o meu retângulo. Cujo perímetro é 68,4. O comprimento desse espaço, aliás, o perímetro, o que é o perímetro? Se eu somar todos os lados, esse mais esse, que é igual, mais esse, porque eu estou dizendo que é o perímetro, se eu juntar tudinho, é 68,4. Tá ok? Então, se eu juntar 2 vezes o comprimento dele, que eu chamei de A, que é esse de cima com esse de baixo, e somar com 2 vezes o comprimento B, que é esse lado mais esse lado, e isso vai me dar 68,4.
28,4. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Ótimo. Se o comprimento é 21,6, então esse aqui é 21,6. Se esse é 21,6, determina o valor correspondente à largura. Quem é B? Ora, se esse aqui é 21,6, quanto é o de cima? 21,6 também, não é verdade? Ok? Se eu tenho 21,6 embaixo, eu também tenho 21,6 em cima. Então, o que é que eu vou fazer? Quanto vai dar esses dois? Vai dar 6 com 6, 12. Vai 1. 1 e 1, 2 e 1, 3. 43,2. Então, esses dois lados juntos têm 43,2. Então, se eu tirar 43,2 daqui, o que vai sobrar vai ser as duas larguras, não é verdade? Então, se eu tirar isso daqui, vai sobrar para mim 2, 5, 25,2, certo? 25,2 vai ser as duas larguras. Vai ser dois lados B. Mas eu não quero os dois, eu quero um só. Então, um vai ser a metade disso. Concordam? Então, a metade de 25,2 é 12,6. Se você tiver dúvida na divisão, pode sair multiplicando cada um desse aqui por 2. Aí você faz assim, 2 vezes 14, 28, passou. 2 vezes 19, 38, passou. 2 vezes 12, 24. Opa, vamos ver esse. Olha ele lá. Ó, 2 vezes 18, 36, passou. 2 vezes 15, 30, passou. A resposta é essa, nem cálculo eu faço. Ok? Foi melhor, né? Vamos ver a próxima, então. Olha que coisa tão linda. Em uma sala retangular, A, B. Vamos lá, quem... Alberto entrou. Boa noite, Alberto. Em uma sala retangular, ABCD, ou seja, ela toda ABCD, com 18,8 metros de perímetro,